E aí, pessoal, vou fazer hoje aqui uma questão de física bem interessante aqui da OBF, que é assim: considere uma bancada horizontal de um laboratório didático no qual foi fixado um semicilindro rígido de raio R. Então, nesse semicilindro ele está localizado, né? Tá em cima. É, uma pequena esfera de Massemi está conectada, né? Então, só descer um pouquinho aqui que vocês já vão perceber aqui, ó. Então tem como se fosse um pêndulo assim que está agindo. Mas, ok. Está conectado ao semicilindro por um fio de massa desprezível e comprimento, então um fio ideal, e comprimento L igual a πr, ou seja, πr, né? O comprimento total é 2πr, então significa que o fio tem o comprimento da semicircunferência. Conforme a figura, inicialmente com θ igual a zero, mas por que é igual a zero? Porque ele vai estar meio que tangenciando, né? Aqui, e, por exemplo, esse valor de θ, ele só vem porque o último ponto que tangencia. O fio é vertical e tangencia o semicírculo. Determina o menor valor de intensidade da velocidade inicial da esfera, a velocidade inicial, né? Então você quer saber qual que é o valor desse módulo, desse vetor aqui, para que a esfera atinja a configuração desejada, né? Que é 135 graus, ou coloquei aqui 3π sobre 4 radianos. Então, assim, você tem que, para começar, você vai se escrevendo aqui, né? No caso, você tem a semicircunferência, e aqui é um caso genérico, uma posição genérica, e eu vou começar escrevendo informações importantes. No caso, vamos começar aqui pensando nas medidas, né? Então, eu só vou traçar aqui para a gente se basear como seriam todos esses tamanhos, assim, no caso, vou pegar. Era para ser bem aqui no centro, aqui, ó. Que daí você pega aqui para você escrever os comprimentos, né? Então, vamos começar aqui escrevendo. Eu vou pegar aqui uma flechinha para ficar bem ilustrado. Então, aqui, né? Então, peraí que aqui não deu. Então a gente vai escrever esse comprimento aqui. E depois a gente vai escrever esse aqui porque vai ser utilizado uma trigonometria. Então, a gente vai. Peraí que tô. Aqui. Então. Ah, Então aqui. A gente vai começar escrevendo qual seria essa altura em função desse ângulo. Como aqui tem o ângulo θ e aqui tem o raio, a gente vai relacionar que se a gente pega o seno desse ângulo e multiplica, a gente acaba tendo esse componente aqui, que a gente daria como raio multiplicado pelo seno desse ângulo. E esse de baixo aqui, é só a gente pensar que se a gente fosse construir aqui um triângulo, então nós vamos pegar aqui uma reta. Então aqui a gente vai pegar um ponto, com que ele fique reto. No caso, só para a gente tangenciar aqui. No caso, aqui, né? Só para ficar reto aqui. É para ser um ângulo reto, mas... Aqui, ó. Tá. Então, assim... A gente vai ter aqui, né, um ângulo reto. E por geometria, a gente pode provar isso facilmente. Que esse ângulo aqui vai ser θ. E que esse ângulo aqui, ele vai ser 90 menos θ, né? Que é o que vai sobrar. E então, isso aqui, né, vai ser complementar também. E então aqui a gente vai utilizar que a gente vai ter o comprimento que sobra, né, aqui, né, o L, porque o total é o Lzão que ele falou. Então, utilizando o mesmo lógico, a gente chega que vai ser L vezes o cosseno do ângulo que está aqui, que é o θ. Então, assim, e a gente pode já começando escrevendo algumas componentes. No caso, existe a componente peso. Peraí que eu também vou usar uma reta. Então, a gente vai ter uma reta não, vamos usar um segmento não, uma reta. Então, vamos escrever as componentes, né? Tem a componente peso agindo
E também temos a componente que é a tração. Então a gente tem uma tração, tem um peso, que é mg, e, e claro que a gente pode fazer algumas geometrias. Prolongando aqui, a gente vai obter alguns ângulos interessantes, como... E aqui também, né, vamos obter outros ângulos, como o θ, né, a gente vai obter, que vai ser oposto pelo vértice, aqui vai ser o que vai sobrar para dar os 90 graus, e então a gente vai ter aqui, só para montar o sistema, então a gente vai começar assim, escrevendo, que a gente só vai escrever que esse lado, né, ele seria o lado, né, maior, o ladozinho, né, menos o, o raio aqui que está relacionado com esse ângulo, só para tirar essa parte. A gente tem que no caso a gente vamos pensar de forma de energia, que vai ser mais fácil de a gente obter espaço. Vamos começar pensando na energia potencial, no caso da massa em relação ao θ, né? Então, a gente vai ter que energia gravitacional potencial, nesse caso, por causa do referencial dele, vai ser negativa. Massa, então vai ser negativa massa vezes gravidade, vezes altura. No caso, a altura seria toda essa parte aqui, né? A nossa altura. E o que é a altura? É a soma desses dois. Então isso vai ser igual a menos massa vezes gravidade, vezes o raio, vezes o seno, né? Que eu escrevi ali, mais o Lzinho vezes o cosseno de θ. E agora a gente vai descrever a energia potencial, agora queremos a energia cinética, né? A energia cinética da massa. Também aqui da massa. A gente tá pensando na massa. Então, o que seria a energia cinética? Seria um meio. Isso também demonstra usando conceitos de cinemática. Ou também se você integra um momento, também você chega nisso em relação à velocidade. Tá, então, energia cinética é um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. E assim, ó, você vai escrever que a gente já tem, né, que é a energia cinética. Mas o que seria a nossa energia? Seria a gente juntar os dois, o que seria o conservativo, né, que não vai ter dissipações. Então, um meio de massa vezes ao quadrado, daí mais, né, só que daí vai mais com menos massa vezes gravidade vezes o raio vezes o seno de θ mais L cosseno de θ. Daí, né, vai ter a conservação, a gente vai pensar nessa conservação, que tem essa energia inicial, ela é um meio da massa vezes velocidade inicial ao quadrado, daí menos mg, o que seria o total? Quando ele está parado, o próprio lado, que ele ofereceu lá no enunciado. E o que faltaria agora? A gente fazer a conservação de energia. O que seria a conservação de energia? Igualar, então, 1 meio de mv quadrado, então, menos mg daquela primeira equação, r seno de θ mais L cosseno de θ, a gente vai acabar obtendo que isso vai conservar, vai ser igual o que seria no inicial, que é o mv inicial ao quadrado, menos massa, vezes gravidade, vezes lado. Então, assim, aqui é uma equação bem interessante. Vou até ver se destacar ela aqui, que ela vai ser útil depois para descobrir a resposta final. Então vamos destacar ela aqui. Então a gente vai continuar. Agora, o que o problema quer? Ele queria a velocidade mínima. Ele quer saber qual que é a velocidade mínima para encostar esse ângulo. No caso, o que ele também fala? Como o fio tensionado. Ó, o que ele quer? O fio tensionado em todo esse processo.
Então a gente tem que pensar como se fosse aqui a condição mínima. Ah, tá, mas tem mais. Agora que eu percebi que tem mais algo pra gente pensar para melhorar as equações. A resultante centrípeta. O que seria a resultante centrípeta? A gente tem esses dois vetores. Seria a gente pegar o que está apontando para o centro, porque ele vai ser um fio tensionado, que eu já vou explicar isso depois, e diminuir com esse componente que está oposto a esse. A gente vai utilizar um pouquinho de trigonometria para continuar. Então, assim, a gente tem que então a força centrípeta ela tem a ver com o movimento circular uniforme. No caso, seria essa componente da atração que tá ali, né? Do fio. Daí menos esse componente, que seria menos mg. Daí, o que seria igual? A gente utilizar a trigonometria e chegar que seria menos mg vezes o cosseno desse ângulo aqui. A gente vai utilizar aqui, tá? Então vai ficar o cosseno. Então, tração menos massa vezes gravidade. Então, vezes o cosseno desse ângulo, que é o θ. E o que vai ser igual a isso aqui? Vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo lado, assim, porque isso a gente está relacionando isso com a própria força centrípeta, né? E o que seria a força centrípeta? A gente tem massa vezes aceleração, então o v quadrado sobre o raio, né, o L, seria a aceleração centrípeta. No caso, a gente tem aqui, né, outra expressão muito importante. Vamos destacá-la aqui. Vou deixar retinho, né? E porque daí depois a gente vai notar uma coisa aqui nessa expressão, porque assim, a gente tem que ele quer o fio tracionado, só que a gente tem que pensar como que seria essa condição mínima que o problema está pedindo. E a gente tem que imaginar isso aqui como se a gente anulasse essa tração pela condição do problema. Então a gente chega aqui menos mg cosseno de θ igual a mv quadrado sobre L. A gente vai aqui cortar o m e vamos avançar. Vamos aqui chegar aqui, né, menos gravidade vezes cosseno de θ igual a velocidade ao quadrado sobre L. Então, a velocidade ao quadrado vai jogar multiplicando. Velocidade ao quadrado ela é igual a menos L vezes gravidade, que descobri ali, vezes cosseno de θ. No caso, então, essa primeira equação, ela acaba não sendo tão importante agora que a gente percebeu. Mas eu não vou conseguir apagar, senão vai apagar aqui em cima. Mas, tudo bem, vocês conseguiram entender? Porque o que seria importante seria essa equação aqui. Que a gente utilizou a condição do problema para descrever ela da forma correta para aplicar. No caso, seria essa aqui. Velocidade ao quadrado é igual a menos o lado vezes gravidade vezes cosseno de θ. Então, olha só. A gente vai substituir esse velocidade ao quadrado aqui, ó. Aqui e então, assim. E ele também. E então, a gente vai ter que... O que diz a equação de cima? Que 1/2, no caso de mv, né? De m, o que eu ver? Menos lg cosseno de θ. Menos mg, daí só vai repetir a parte ali. R seno de θ mais L cosseno de θ. Isso vai ser igual a 1/2. No caso de m vezes a velocidade, no caso inicial, ao quadrado, menos a massa vezes gravidade vezes o lado. Vindo para dividir toda essa equação por m, percebeu que todos os que multiplicam têm o m, tirem a evidência, né, para dividir. Então, a gente vai ter aqui, né, 1/2. Vou escrever só para mostrar como é que fica 1/2 de LG cosseno de θ. Menos o G
R seno de θ, daí mais L cosseno de θ, igual a 1 meio da velocidade inicial ao quadrado menos o G vezes o L. E assim, ó, agora que acaba sumindo, né, o termo da velocidade, que a gente conseguiu tirar ele, vai ser muito mais fácil da gente calcular a nossa velocidade inicial. Vai estar na reta final do problema, né? Porque a gente vai, no caso, descrever essa velocidade inicial ao quadrado. Então, eu vou ter essa parte aqui, eu vou jogar para o outro lado, vai ficar positivo. Aqui, se eu dividir essa parte por 2, tudo, aqui vai ficar 2 por 2, vai ficar 1, aqui vai ficar G sobre 2, só que desse vai juntar com o outro. Então, assim, a gente vai ter que a velocidade inicial ao quadrado, a gente vai aplicar, vai ficar 2 vezes a gravidade vezes o lado que a gente vai pegar. Já esse aqui que a gente joga já pro outro lado, porque isso vai fazer depois essa multiplicação, tá? Então vai ficar 2 vezes a gravidade vezes raio, seno de θ. Daí vai ficar 3 porque a gente vai ter, vai juntar essas duas parcelas. Então vai ficar menos, que vai estar 1 meio, vai virar 1, né? G cosseno de θ. Então olha só, a gente já tem um jeito de descrever essa velocidade inicial ao quadrado. Agora é só a gente só substituir. Só substituir os valores. No caso, a gente tem que θ é 135 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 4 radianos. A gente também tem que o lado, ele oferecendo um problema π vezes r. Então, o lado é o π vezes o r. Daí, o ladozinho, né, eu escrevi ali, que é o lado grande, menos o r vezes o teto, só que a gente só vai substituir o que a gente já teve antes, que é o πr, daí menos r, que é θ, 3π sobre 4. Isso vai dar πr dividido por 4, né? Então, a gente vai acabar meio que substituindo. Aqui o que a gente acaba nessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula é a mais importante do problema, se vocês forem pensar, porque é o que vai dar a resposta. Aqui, né? A gente vai só... Eu descobri esse recurso de reta agora há pouco. E achei bem legal mesmo, assim, pra usar aqui no programa. Tô um pouquinho habituando, tá? Então, velocidade inicial ao quadrado igual a 2 vezes a gravidade aqui, que é o lado. πr vezes πr menos 2 vezes a gravidade vezes raio, que a gente tinha ali, vezes seno de θ. No caso, se a gente pensar no... É o seno de 3π sobre 4, a gente vai ter 335 menos 90, 45, mesma coisa que o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Daí você vai mudar um pouco, vai ficar menos 3g vezes o L. O que é o L? É o πr sobre 4. Então, é o π vezes o raio dividido por 4. O que seria o cosseno de θ? Vai ficar... Se vocês forem calcular o cosseno de 135, no caso vai ficar negativo a raiz de 2 sobre 2. E, no caso, acho que o problema ele oferece uma aproximação. Tipo, eu acho que no começo da prova 0,7, assim, que é esse aí, né? Mas eu vou fazer, assim, o valor mais exato, assim, para ficar mais parecido. Então, a gente tem que a velocidade inicial ao quadrado. A gente agora só vai tirar em evidência o GR. GR. Tira em evidência. Então vai ficar aqui 2π menos 2, 6 e 2 vai cortar, fica só a raiz de 2, GR vai ficar aqui embaixo 8π. Daí vai ficar 3π sobre raiz de 2. Então, assim, a velocidade inicial é o GR,
multiplicado por 2π, que vai sumir os outros, menos raiz de 2, mais 3π vai ficar raiz de 2 dividido por 8. E a gente vai calcular isso daqui. Na verdade, acho que eu até tenho o resultado pronto. Só vou conferir aqui. Olha aqui. Tá. Olha, 2π menos raiz de 2, no caso seria... Vocês podem depois verificar isso, mas vai dar aproximadamente essa... só vai tirar a raiz, né? É a raiz de GR vezes 2π menos raiz de 2. No caso, tudo isso aqui que eu tô escrevendo vai ser um número, no caso. É um número, no caso, irracional, né? Vai ficar... Mas, peraí, não tô achando o mouse. Ué. Ó, tá. Deixa eu iniciar aqui. Mas você vai tirar essa raiz aqui, tudo isso aqui. O que vai ficar 2π menos raiz de 2 mais 3π raiz de 2 sobre 8? Vai ficar aproximadamente, calculei ali antes, o valor de 6,54. Acho que ele vai acabar com zero, mas eu aproximo para 1. E então, como essa parte vai ser 6,5451, eu vou ter separado em duas partes. Então, eu vou ter que a resposta final é raiz de GR multiplicado pela raiz desse número aqui. 6,5451. Então, raiz de 6,5451. Isso vai dar 2,556 aproximadamente. Então, isso aqui vai dar 2,556 vezes a raiz da gravidade vezes o raio. Agora, o que a gravidade aqui oferece na prova? Vai dar 10. Vou separar da raiz de raio, raiz de 10. Acho que é 3, alguma coisa. Raiz de 10. 3,16. Então, isso vezes o 2,556 vai dar aproximadamente 8,09. Então, olha só, o que a gente vai ter? Que a velocidade inicial é aproximadamente 8,09 multiplicado pela raiz quadrada do raio metros por segundo. Isso aqui seria a velocidade mínima, né? Para o sistema funcionar. Então, só saber o raio, que não dá no enunciado, que a gente vai ter a resposta. Então, é isso aí.